Olá, saudações concurseiras! Bem-vindo a mais uma aula aqui no Alfacom, comigo, o professor Gustavo Musi, sobre a sua matéria preferida, né? Contabilidade. Especialmente aí para você que está estudando para carreiras policiais. E nesse bloco aqui nós vamos falar de um assunto aí que é essencial para você, tanto porque é cobrado com muita frequência em provas, como também é importante para você entender depois os demais pontos que eu vou trazer aqui para você. Que é justamente, acompanhem comigo lá, o conceito de patrimônio. Que a palavra que vocês provavelmente mais vão me ouvir falar aqui é patrimônio, né? O que é patrimônio? Vamos ver agora. Vamos falar também de ativo, passivo, patrimônio líquido, ok? Então vamos lá para a nossa tela, tá lá. Coloquei para você o patrimônio, normalmente denominado em contabilidade patrimônio líquido. Lembrando que o patrimônio é o objeto da contabilidade, objeto de estudo da contabilidade. Então tá lá. Ele também é chamado normalmente de patrimônio líquido, e ele é definido como conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade. Ele mede a riqueza da entidade e possui outros nomes como situação líquida, capital próprio, passivo não exigível e patrimônio residual. Uma das coisas que você vai ver em contabilidade é que normalmente não faltam nomes para os diversos conceitos, né? Então é o caso de patrimônio. Pode ser chamado de patrimônio líquido, que é o nome que normalmente a gente usa, para diferenciá-lo do patrimônio bruto, que é só o ativo. Também pode ser chamado de capital próprio da entidade, situação líquida, passivo não exigível e patrimônio residual. Todos esses nomes significam a mesma coisa, que é o patrimônio líquido da entidade. E ele é o que mesmo? Ele é dado pela soma dos direitos dos bens e direitos de uma entidade, menos as suas obrigações, menos as suas dívidas. Porque é assim que você mede a riqueza de qualquer pessoa, né? Você pega o que aquela pessoa tem, que são seus bens, aquilo que ela tem a receber, que são seus direitos, e subtrai aquilo que ela tem a pagar, que são as suas obrigações. Então, por exemplo, para medir a riqueza de alguém, você não vai olhar só se o cara tem imóveis, se ele tem carro, você vai verificar também as dívidas que essa pessoa tem, né? Porque é melhor você ter um apartamento e um carro quitados do que ter o mesmo apartamento e o mesmo carro ainda sendo pagos, ainda lá com financiamentos atrelados em aberto. Então, da mesma forma, em contabilidade, na hora que eu vou medir o patrimônio líquido de uma entidade, eu não posso me esquecer de subtrair essas obrigações. Por isso que a gente fala, mais uma vez, que o patrimônio líquido é dado pela soma dos bens e direitos, menos as obrigações, menos as dívidas de uma entidade. Isso vale para uma pessoa física, para uma pessoa jurídica, vale para uma entidade governamental, uma entidade privada, com fins lucrativos, sem fins lucrativos, não importa, o conceito de patrimônio é o mesmo, ok? Continuando, vamos lá. Aí eu coloquei lá algo importante. Para interessar a contabilidade, esses bens, direitos e obrigações, eles têm que ter valor econômico. Ou seja, aquilo tem que ter, o bem, direito ou obrigação, para interessar para a contabilidade, ele tem que ter algum valor monetário. Porque, por exemplo, você pode dizer que a empresa ela tem o direito à privacidade, tem direito à privacidade. Ok, é um direito que ela tem, mas não é um direito do ponto de vista contábil, porque isso não tem valor econômico. Ou a pessoa física tem direito à vida. Também isso não tem valor para a contabilidade, não tem interesse para a contabilidade, porque não tem um valor monetário. Quer ver um outro exemplo? Um animal. Ele interessa para a contabilidade? Ele pode ser contabilizado? Depende. Se for, por exemplo, um animal de estimação, não, porque ali a pessoa não tem o objetivo de comercializar aquele animal. Agora imagine uma empresa que compra e vende animais. Aí sim, para ela, aquele animal ele vai constituir um bem contábil, porque ele tem um valor econômico, ok? Então guarde isso. Todo bem, direito ou obrigação, para interessar a contabilidade, eu tenho que conseguir associar a ele um valor econômico, um valor monetário. Continuando. Os bens, por sua vez, eles podem ser corpóreos ou incorpóreos. Essa distinção é importante, que nós vamos ver que vai diferenciar aquilo que eu vou jogar no patrimônio imobilizado e aquilo que eu vou jogar no patrimônio intangível, no ativo intangível. Vamos lá. O que são bens corpóreos? Bens corpóreos são aqueles que têm existência física, eles têm um corpo, eles existem no mundo real. Eles ocupam um lugar no espaço. Né? Então, por exemplo, a cadeira que você está sentado, o seu computador, o seu celular, no caso de uma empresa, os imóveis, os veículos, tudo isso são chamados bens corpóreos. Eles existem no mundo real, eles ocupam um lugar no espaço.
Agora, existem também os chamados bens incorpóreos ou intangíveis, que são aqueles bens que não existem no mundo real, eles são construção do intelecto humano, eles não ocupam lugar no espaço. Exemplo, uma marca. Eu sempre falo, o Facebook ele precisa ter uma sala grande para guardar a marca dele, porque afinal, né, a marca do Facebook é grande, né, vale bastante, tem que ter um espaço grande para guardar essa marca. É claro que não. A marca é um conceito, um bem jurídico, né? Não existe no mundo real, então não ocupa lugar no espaço. Patentes também são exemplos aí de bens intangíveis. Concessões, a entidade tem uma concessão para explorar determinado serviço público. É um bem incorpóreo, tá? Professor, eu posso dizer que então o bem incorpóreo é sempre um direito em contabilidade? Não, são coisas distintas. Qual que é a diferença do direito para o bem incorpóreo? O direito ele também não existe no mundo real, também, né? É um produto, um bem jurídico. Mas qual que é a diferença do bem incorpóreo para o direito? No direito, eu sempre tenho um devedor, um credor e um devedor, ok? Guarde isso. No direito, eu sempre tenho um credor e um devedor. Alguém que tem direito a receber e uma pessoa que tem a obrigação de pagar. Exemplo, o cliente compra na loja a prazo, vai pagar depois. Aquilo gera para a loja um direito. Por quê? Porque o cliente tem que pagar, ele é o devedor e a loja é a credora. A loja empresta dinheiro para alguém, a empresa empresta dinheiro para alguém, também gera um direito, que alguém vai ter que devolver, pode ser cobrado. Já o bem incorpóreo, o bem intangível, ele não tem devedor e credor. Por exemplo, a marca, a patente, não é uma relação, não é um título de crédito, alguém está devendo vai ter que pagar para o outro. Então isso é um bem incorpóreo. A concessão também é um bem incorpóreo, ok? Então recapitulando, tá lá, primeira coisa, né, que a gente tem que guardar. Isso aqui você vai guardar por osmose, você vai me ouvir tantas vezes falando isso que você vai guardar. Então, o patrimônio, ele é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade, né? Bens e direitos eu somo, as obrigações eu subtraio, e aí esses bens, direitos e obrigações, eles têm que possuir um valor econômico, eles têm que ter um valor monetário associado a eles. E esses bens, eles podem ser corpóreos ou incorpóreos, também chamados de tangíveis ou intangíveis. Ok, continuando. Aí nós vamos falar do conceito de ativo, que também está muito relacionado ao conceito de patrimônio. O que é o ativo? Coloquei lá. Ativo pode ser entendido como a soma dos bens e direitos da entidade, do ponto de vista total, do ponto de vista global, ou cada um desses bens e direitos individualmente considerados. Então vamos lá. Primeiramente, a gente considera o ativo como o conjunto de bens e direitos de uma entidade. E aí, nesse sentido, normalmente ele é representado por uma letra maiúscula, tá? Então, quando eu digo, olha, o ativo da empresa é de 120 milhões de reais, eu estou dizendo, somando todos os bens e direitos dela, dá 120 milhões de reais, tá? O ativo com letra maiúscula, o ativo total. Agora, eu também posso chamar de ativo cada um desses bens e direitos individualmente considerados. Então, por exemplo, você pode dizer, a empresa adquiriu um ativo intangível pelo valor de 100 mil reais. A empresa vendeu um dos seus ativos. A empresa teve perda em um ativo. Aí eu estou falando de um bem ou direito individualmente considerado. Ok? O que mais? Ó, o ativo ele vai ser a parte positiva do patrimônio. Sim, porque o ativo não são os bens e direitos, não é aquilo que aumenta a riqueza da entidade. Então, quanto mais bens e direitos uma entidade tem, mais rica ela é, maior o seu patrimônio líquido. Então, o ativo ele representa a parte positiva do patrimônio, tá? Que também possui outros nomes, como, por exemplo, patrimônio bruto. Patrimônio bruto é o mesmo que o ativo. E recursos aplicados. Vai ficar mais claro mais para frente, mas o ativo ele também é chamado de recursos aplicados ou aplicação de recursos, porque ele representa onde a empresa está mantendo o seu dinheiro, onde ela está mantendo a sua riqueza. Se é no caixa, guardado lá na tesouraria, se é no banco, lá na sua conta corrente, se ela investiu esse dinheiro em imóveis, em veículos, em mercadorias. Então o ativo ele também é chamado de recursos aplicados. E aí tem uma definição segundo o CPC 00 que é importante você guardar, tá? Porque as bancas gostam muito, especialmente a CESP, que é uma banca conceitual, gostam muito desse conceito do CPC 00. Tá lá. Segundo o CPC 00, ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Mais importante é guardar o que eu coloquei em negrito para você.
Então, ativo vai ser um recurso econômico controlado pela entidade. Primeiro, o que é um recurso econômico? É tudo aquilo que pode produzir para a entidade um ganho monetário, seja com a utilização daquele ativo na produção, seja com a própria venda desse ativo. Então, a empresa tem, por exemplo, lá um terreno. Esse terreno ela pode usar para alugar para alguém, vai gerar renda para ela. E mesmo que ela não alugue, você concorda que ela pode vender esse terreno em um determinado momento? Então, para ela, é um recurso econômico. Para ela, pode trazer aí um ganho de caixa, um ganho monetário. Ok? E esse recurso econômico, para ser registrado no ativo da empresa, ele deve ser controlado por ela. E aqui vem uma observação importante. Não é necessário que a empresa tenha a propriedade do ativo, mas somente que ela tenha o controle dele. O que é ter o controle? Significa que a entidade ela tenha posse desse bem, ela utiliza esse bem da forma que ela bem entender e ela fica com um ganho econômico, ela fica com um resultado econômico, tá? Não é necessário ter a propriedade jurídica, que são coisas distintas. E às vezes a empresa pode até estar discutindo a propriedade jurídica na justiça, mas isso não impede que ela considere contabilmente como ativo dela. Exemplo, a empresa ela tem lá um terreno que ela sempre utilizou, né? Aquele terreno estava em nome de um dos sócios, ok? Aquele terreno estava em nome de um dos sócios, e a empresa sempre se utilizou daquele terreno, o sócio sempre deixou, nunca teve problema. Aí o sócio, por exemplo, vem a falecer. E aí os seus herdeiros começam a brigar com a empresa, dizendo que a empresa tem que pagar um aluguel, porque aquele terreno não é da empresa, era do antigo sócio. Aí isso vai para a justiça, vai ser discutido na justiça. Mas contabilmente a empresa pode manter esse terreno no seu ativo? Sim, porque é ela que está utilizando, ela que tem o controle dele. Tá? Outro exemplo ainda. Numa operação de leasing, que é o chamado arrendamento mercantil financeiro. Você sabe como é que funciona o leasing? No leasing, você aluga um determinado bem por um determinado período e no final do contrato você tem a opção de ficar com ele pagando a diferença. Tá? No leasing, a propriedade do bem é da arrendadora. É aquela que está alugando para outra pessoa e está recebendo aluguel. Tá? Ela é a proprietária. Só que, contabilmente, quem registra é a arrendatária. Por quê? Porque a arrendatária que está na posse do bem. No caso de leasing, se o bem vier a se perder, a arrendadora, a arrendatária, ela vai ter que continuar pagando o aluguel, o valor do contrato do leasing para a arrendadora, que não é um aluguel comum. Então, quem tem o risco da perda do bem é a arrendatária. Por isso que, se quiser, ela tem que fazer o seguro. Tá? Então, o que acontece? Nesse caso, a propriedade é da arrendadora, mas a arrendatária que registra na sua contabilidade, porque é ela que controla o bem. Então, guarde isso. Ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade, como resultado de eventos passados. Não tem mais você dizer, né? Evento, claro, tem que ser um recurso presente. Se for algo que a empresa ainda não tem, ela não registra como ativo. E como resultado de eventos passados, né? Claro, tudo na vida é resultado de eventos passados. Então, na verdade, o mais correto é dizer ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade. Muito bem. Aí nós temos o outro lado. Exemplos de ativos, eu coloquei aqui, para ilustrar bem. Aliás, aí no seu material acho que tem até mais alguns exemplos, né? Aquela dica que eu sempre digo aí para você. Acompanhe sempre pelo material, tá? O material sempre vai ter alguma informação a mais do que aquela que eu estou passando aqui para você. E aí, exemplos de ativos. Coloquei aqui alguns exemplos. Dinheiro em caixa ou em conta corrente bancária. Então, dinheiro que a empresa tem lá na tesouraria ou guardado no banco é um ativo. Aplicações financeiras que ela tenha também é um ativo, é um bem dela. Valores a receber também é um ativo, que representa um direito da entidade, algo que ela tem a receber. Créditos em relação a fornecedores ou funcionários, também. Vamos imaginar que a empresa faça um adiantamento para um fornecedor, um adiantamento para um funcionário. Surge para a empresa um crédito, não é isso? Um direito dela, então um ativo também. Mercadorias, também é um ativo, são bens que a empresa tem em seu estoque. Aliás, é importante saber o que é mercadorias. Mercadorias, o conceito de mercadorias não abrange todos os bens da empresa, não. São somente aqueles bens que a empresa comprou para revender no exercício da sua atividade normal comercial. Okay? Então, por exemplo, no caso de uma loja de sapatos, as mercadorias são o quê? Os sapatos, as bolsas, cintos e acessórios em geral que a loja vende. Agora, se essa loja de sapatos compra um veículo, esse veículo não será mercadoria, porque mercadoria tem a ver com a operação principal dela. Veículos também são ativos, são bens que a empresa tem. Máquinas e equipamentos também são ativos.
Móveis e utensílios, também, ativos tangíveis. Imóveis, também, ativos corpóreos, bens corpóreos. Semoventes também são. Sabe o que é um semovente? Semovente é um ser que move-se por si mesmo. É um animal. A gente usa muito esse termo aí no caso de gado, né? Então fala que a empresa tem muitos semoventes. Quer dizer que ela investiu em gado, por exemplo. O que mais? Marcas. Marcas também são bens incorpóreos, mas são bens. Então vão ser ativos. Patentes também são ativos. E participações societárias em outras empresas também são exemplos aí de ativos, tá? Veja que aí são exemplos. Claro, ao longo do curso nós vamos nos deparando aí com outros ativos e com o tempo você vai vendo que é bem tranquilo isso. Só guardar que ativo é todo bem ou direito que a entidade possua. Continuando. E o passivo, tá lá. Passivo é a soma das obrigações da entidade, chamado de passivo exigível, ou cada uma dessas obrigações individualmente consideradas. Então, assim como ocorre lá com o ativo, que eu posso considerar no sentido global, como a soma de todos os bens ou direitos, ou no sentido individual, cada um dos bens e direitos, no caso do passivo também. Eu posso considerar no sentido total, passivo exigível, que é a soma de todas as dívidas que a empresa tem, ou posso considerar no sentido individual, cada uma dessas dívidas. Então, posso dizer, por exemplo, a empresa X tem um passivo total de 100 milhões de reais. Então significa que somando tudo aquilo que ela tem para pagar para todos os seus credores, ela está devendo 100 milhões de reais. Ou posso dizer, a empresa quitou um passivo de 10 mil reais. A empresa adquiriu um passivo de 20 mil reais. Então eu estou falando aí individualmente, ok? Agora, no caso de passivo também tem um outro conceito que eu coloquei lá, ó, que às vezes a gente usa em contabilidade. O passivo também pode indicar a soma das obrigações, ou seja, a soma do passivo exigível com o patrimônio líquido da entidade. Daqui a pouco nós vamos ver isso quando formos falar de representação gráfica do patrimônio, mas às vezes a gente usa passivo como sinônimo da soma das obrigações, do passivo propriamente dito, com o patrimônio líquido. É nesse sentido que você já deve ter ouvido falar alguma vez na vida, que em contabilidade o ativo é igual ao passivo, né? E o passivo é visto nesse sentido amplo. Professor, como é que eu vou saber na hora da prova se está falando qual o sentido que está falando do passivo? Pelo contexto. Eu sempre digo, isso aqui é mais simples do que parece. É que nem em língua portuguesa, que nós temos várias palavras, muitas palavras têm mais de um significado, mas você pelo contexto sabe exatamente o que a pessoa está falando, é a mesma coisa no caso do passivo em contabilidade, tá? Mas é importante saber que existem esses três conceitos. Pode ser a soma das obrigações, passivo exigível, cada uma dessas obrigações ou ainda a soma do passivo exigível com o patrimônio líquido da entidade. E aí, segundo o CPC 00, ele vai dizer o seguinte, que passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Ó, guarde o que está em negrito é o suficiente. Passivo é obrigação, tá? Por que fala transferir um recurso econômico? Porque uma dívida monetária é isso, né? Uma dívida do ponto de vista financeiro é você ter que pagar, você ter que entregar algo para alguém para pagar essa dívida. Pode ser dinheiro, que é o mais comum, ou, se a pessoa aceitar, pode ser entregue até um bem para pagamento dessa dívida, né? Então, por isso que coloca aí uma obrigação presente da entidade transferir um recurso econômico, normalmente dinheiro, para alguém. O que mais? O passivo, ele representa uma forma de obtenção... Ah, outra coisa que eu não coloquei. Lembra que o ativo é a parte positiva do patrimônio? O ativo, que são os bens e direitos? Muito bem. O passivo ele vai ser a parte negativa do patrimônio. Porque são as dívidas da pessoa. Quanto mais dívida uma pessoa tem, menos rica, mais pobre essa pessoa é, né? Então, o passivo ele representa as dívidas dessa entidade. Então tá lá. Ele representa uma forma de obtenção de recursos pela entidade. Como assim, professor? Porque no passivo a empresa está se endividando para obter recursos. Por exemplo, vai lá no banco e pega o dinheiro emprestado. A empresa está pegando o dinheiro emprestado, está surgindo um passivo, está surgindo uma obrigação. Mas em compensação está entrando dinheiro, para isso que ela está pegando empréstimo, para obter o recurso, né? Ou a empresa faz uma compra a prazo no fornecedor. Vai lá e compra mercadorias no fornecedor, mas fala que vai pagar depois. Ela está assumindo uma dívida, concorda? Sim, é um passivo. Só que com isso ela está obtendo mercadorias, está obtendo aí um recurso econômico. O trabalhador trabalha o mês todo na empresa, e aí surge a obrigação da empresa pagar o salário dele.
Ok, vai estar pagando salário em troca do quê? Do trabalho desse empregado que produziu para a empresa um determinado ganho econômico, certo? Então, por isso que a gente fala que o passivo ele representa uma fonte de obtenção de recursos pela entidade. E para que seja reconhecido o passivo, é importante isso, ó, deve-se saber o seu valor exato, ou pelo menos deve ser possível fazer-se uma estimativa confiável. Então, para registrar, aliás, não é só passivo não, viu? Para registrar qualquer coisa em contabilidade, eu tenho que ter um valor. Porque na hora que eu for fazer um lançamento, eu tenho que dizer qual o valor desse lançamento. Então, no caso do passivo, é a mesma coisa. Para registrar um passivo, eu tenho que ser capaz de dizer o valor exato dele, ou se eu não tiver o valor exato, pelo menos poder fazer uma estimativa confiável. Porque senão eu não posso registrar. Senão, a gente vai ver isso mais para frente, no momento oportuno, senão vai ser um chamado passivo contingente. Que apesar do nome, não é registrado, não é de fato um passivo, porque uma das razões para reconhecer o passivo contingente é quando eu não tenho como fazer uma estimativa exata. Tá? Então, para registrar o passivo na contabilidade da empresa, ou eu sei o valor exato dele, melhor, ou se não for possível saber o valor exato, tem que ser capaz de fazer uma estimativa confiável. Muito bem. Exemplos de passivos. Assim como nós vimos exemplos de ativos, vamos ver alguns exemplos de passivos. Ó. Empréstimos e financiamentos tomados. Então a empresa vai lá e pega o empréstimo. Isso aí surge um passivo, uma obrigação para a empresa. Veja que se ela estiver concedendo o empréstimo, ao contrário. Se a empresa concede o empréstimo, gera para ela um direito e não uma obrigação. O que mais? Tributos a pagar. Sim, é uma dívida que a empresa tem para com o governo, então isso configura um passivo. Salários a pagar. Sim, é uma dívida que a empresa tem para com seus funcionários. Também é um passivo. Fornecedores a pagar. Sim, já vimos. Se a empresa compra lá do fornecedor a prazo, surge para ela uma obrigação, uma dívida que ela tem que quitar com esse fornecedor, portanto é um passivo. E adiantamentos recebidos de clientes. A empresa recebe o adiantamento de um cliente, por que é uma obrigação? Porque se ela recebe o adiantamento, está entrando o dinheiro, legal, só que por outro lado surge a obrigação dela entregar o produto para o cliente ou o serviço, né? Porque o cliente ele não está fazendo uma doação para a empresa, ele está fazendo um adiantamento. Então, para a empresa, surge a obrigação de ir lá entregar o produto ou o serviço. Por isso que adiantamento de cliente é um passivo, assim como o adiantamento feito pela empresa a um fornecedor gera para ela um direito. O adiantamento recebido do cliente gera uma obrigação. E também provisões para pagamentos prováveis. Uma provisão ocorre, a gente vai falar sobre isso no momento oportuno, mas a provisão ocorre quando há uma saída provável de recursos da entidade. Ela não tem certeza absoluta que vai ter que pagar, mas é muito provável que ela tenha que pagar. Exemplo, a empresa está sendo acionada na justiça e ela já perdeu na primeira instância, já perdeu na segunda instância, recorreu lá ao STF, ao STJ. E os advogados sabem que provavelmente a empresa vai perder aquela ação. Mas, claro, sempre há uma esperança. A esperança é a última que morre, não é isso que dizem? Então ainda não há uma obrigação presente, não há ainda uma obrigação certa, mas o que existe é uma alta probabilidade. Então se registra a provisão, se eu tiver como, claro, fazer uma estimativa dessa saída. Ok? Então é isso que eu queria falar com você sobre passivo. Então já falamos de ativo, já falamos de passivo, vimos que o ativo é a soma dos bens e direitos e vimos que o passivo é a soma das obrigações, das dívidas. Agora vamos falar um pouquinho, voltar no patrimônio líquido. Tá lá, ó. Patrimônio líquido é igual à soma dos bens e direitos menos as obrigações. Lembra que eu falei isso para você? Essa daqui é a chamada equação fundamental do patrimônio, que alguns chamam também de equação fundamental da contabilidade. Ela que traz o conceito matemático de patrimônio líquido. É a soma dos bens e direitos menos as obrigações. Que aí você pode colocar de outra forma, porque lembra que nós acabamos de ver que os bens e direitos podem ser chamados de ativo e as obrigações de passivo? Então, colocando de outra forma, tá lá, ó. O patrimônio líquido ele também pode ser colocado como o ativo menos o passivo. Isso também é equação fundamental do patrimônio. Não se preocupe que nós vamos voltar nisso daqui várias e várias vezes aí ao longo do curso, tá? Mas é importante já ir se acostumando com isso. PL, patrimônio líquido, é igual a ativo menos o passivo, tá? E aí nós temos a chamada representação fundamental, representação gráfica do patrimônio. Por quê? Vamos voltar no slide anterior. Eu tenho lá, o patrimônio líquido é igual a ativo menos o passivo, certo? Certo.
Normalmente, você espera que numa empresa o ativo seja maior do que o passivo, o que normalmente você espera. Pode acontecer do passivo ser maior que o ativo? Pode. Aliás, aí nesse PL aí nós temos o PL é igual a ativo menos o passivo. Há 3 situações. O ativo pode ser maior do que o passivo, que é o que se espera normalmente numa entidade financeiramente saudável. Se o ativo for maior do que o passivo, o patrimônio líquido será positivo. Será maior do que zero. Também chamado de situação líquida positiva, se o ativo for maior do que o passivo. Significa que, se a empresa tivesse que pagar todas as suas obrigações hoje, ela teria patrimônio suficiente para isso. Agora, matematicamente, na prática nunca acontece, porque até os centavos teriam que bater. Mas na teoria, o ativo pode ser igual ao passivo, né? Se o ativo for igual ao passivo, eu tenho uma situação de patrimônio líquido zero, ou situação patrimonial nula, em que a riqueza da entidade não é zero. Se ela tivesse que pagar todas as suas dívidas hoje, ela até pagaria, mas não sobraria nada. Ou posso ter uma terceira situação, quando o passivo é maior do que o ativo. Também chamada de passivo a descoberto. Passivo a descoberto por quê? Porque nem todo passivo está coberto pelo ativo. Também chamado de situação líquida negativa, ou patrimônio líquido negativo. Isso significa então que a empresa está falindo, professor? Não necessariamente. Porque na hora que eu vou verificar se a empresa está falindo ou não, eu tenho que verificar o prazo de pagamento das dívidas, né? Porque, por exemplo, pode ser que a empresa tenha mais dívidas do que bens e direitos, ok? Mas pode ser que essas dívidas sejam de longo prazo, a empresa vai pagar em 20 anos. Sei lá, a maior parte da dívida é um financiamento imobiliário que a empresa pagou, que a empresa pegou, que ela vai pagar em 30 anos, por exemplo. Então veja que aí, nesse caso, pode ser perfeitamente possível para a empresa, embora ela não tenha bens e direitos no momento para quitar a dívida, pode ser que ela consiga, através das receitas obtidas, ir pagando essa dívida normalmente. Não é que nem o caso de uma pessoa que pega um financiamento para comprar apartamento. Quando a pessoa pega lá o financiamento para comprar apartamento, vamos imaginar que ela pega um financiamento de 200 mil reais. Ela precisa ter 200 mil reais de patrimônio para pegar o empréstimo no banco? Não. O banco vai verificar a renda da pessoa, o prazo do pagamento, para verificar se espera, né, que nesses talvez 20 ou 30 anos aí do financiamento, a pessoa consiga aos poucos ir quitando, tá? Então, é importante isso que eu já vi questão de prova perguntando. O fato de você ter o passivo maior do que o ativo é uma situação desconfortável, claro. Uma situação, vamos dizer assim, indesejável. Mas não significa que a empresa esteja falindo, ok? E aí, como normalmente o ativo é maior do que o passivo, a gente pode isolar o ativo. E aí, passando o passivo para o outro lado, vai ficar o ativo é igual ao patrimônio líquido mais o passivo, não é isso? Se eu isolar o ativo, jogo o passivo para o outro lado, ele troca de sinal, fica o ativo é igual ao patrimônio líquido mais o passivo. Que é a base da representação gráfica do patrimônio que está aí, ó. Na verdade, também é usado para o balanço patrimonial, a gente usa essa estrutura que está aí. Aí do lado esquerdo, eu tenho o ativo, que representa as aplicações de recursos, e do lado direito, o passivo exigível e o PL, que juntos também podem ser chamados de passivo total, que representa as fontes de recursos. Por que eles representam as fontes de recursos? Porque todo o dinheiro que você, isso vale para a empresa também, que você já teve, que você tem ou que você terá, ele virá de duas fontes. Ou vai ser seu dinheiro mesmo, que você obteve e não está devendo para ninguém, ou você pegou emprestado, não é isso? Sim. Todo o dinheiro que você tem, ou é seu, você obteve com seu próprio trabalho, com seu próprio esforço, não está devendo para ninguém, ou você pegou emprestado e vai ter que devolver. Então, da mesma forma, o patrimônio líquido ele representa a riqueza própria da entidade, isso que está em azul aí, ó. Representa aquilo que pertence a ela, de fato. E o passivo, em verde, o passivo exigível, representa o que ela está devendo para terceiros. Então, essas são as fontes dos recursos. É claro que se eu pego o que a empresa tem de bens e direitos e tiro o que ela está devendo, eu vou achar justamente o PL, que é a riqueza que ela tem, aquilo do ativo dela que de fato pertence a ela, que ela não vai ter que devolver para ninguém, tá? Mas guarde isso. Passivo exigível e PL representam as fontes de recursos e o ativo as aplicações, representam onde esse dinheiro está aplicado. Por exemplo, pode estar em caixa, em bancos, veículos, tá? Então o ativo representa as aplicações. Aí vamos fazer aqui um exemplo bem rápido, ó, um exemplo de fixação, para a gente guardar o que a gente viu. Tá lá. Considere-se que a empresa hipotética limitada possui os seguintes bens, direitos e obrigações, valores em reais. Aí tá lá. Dinheiro em caixa, R$1.000, dinheiro em bancos, 8.000, dívidas com funcionários, 10.000, dívidas com fornecedores, 25.000, valores a receber de clientes, 30.000, mercadorias em estoque, 15.000, patentes registradas em nome da empresa, 20.000,
Financiamentos bancários, saldo devedor 60 mil e veículos 50 mil. Nesse caso, qual o valor do ativo, passivo e patrimônio líquido da entidade? Aí, se cair uma questão dessa na prova, é tranquilo, é só identificar o que é ativo, o que é passivo, e aí lembrar que o PL vai ser a diferença entre a soma de todos os ativos e a soma de todos os passivos. Então vamos primeiramente identificar cada um deles. O dinheiro em caixa, o que é para a empresa? É um ativo, representa um bem para ela. Dinheiro em bancos, também é um ativo, é um bem da empresa. Dívida com funcionários, opa, aí já é passivo, é uma obrigação que ela tem. Dívida com fornecedores, também é um passivo. Valores a receber de clientes, ativo, é um direito dela. Mercadorias em estoque, ativo, são bens que estão no estoque dela. Patentes registradas em nome da empresa, também é um ativo, é um bem incorpóreo. Financiamentos bancários, saldo devedor, é um passivo, é uma dívida. E veículos representam um ativo, é um bem que a empresa tem. Aí fica fácil, né? Vamos achar o valor total do ativo? É só somar todos esses aí que nós marcamos como ativos, vai dar 124 mil. Para achar o valor do passivo, é só somar todos que nós marcamos como passivo, dá 95 mil. E aí, para achar o valor do PL, é só pegar o ativo menos o passivo, vai dar 29 mil reais. Ok? Muito bem, vamos chegando então ao final desse bloco. Espero ter ajudado você a entender um pouquinho mais aí sobre contabilidade a partir desse ponto essencial que é o conceito de patrimônio. Vamos ficando por aqui. Saudações concurseiras para você e até a próxima!